Estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho da alimentação relacionada à intolerância à lactose e à alergia à proteína do leite de vaca. Como o Dr. Jorge já nos colocou aqui no bloco anterior, existe uma grande diferença com relação à definição e, em consequência, com relação ao tratamento dessas duas condições. Quando falamos de intolerância à lactose, estamos falando da alteração com relação à absorção do açúcar do leite, que seria a lactose. É uma alteração que acontece pela deficiência enzimática. Já foi falado isso também no bloco anterior. Então, hoje já existem no mercado muitos produtos que nos permitem consumir os derivados do leite sem, na verdade, esse açúcar, onde esse açúcar já foi quebrado, já foi metabolizado, que são os produtos zero lactose, ou lac-free, ou isentos de lactose, ou até mesmo os produtos à base de soja. Então, para quem descobre que tem intolerância à lactose, o ideal é que no seu dia a dia restrinja os derivados comuns de leite da sua alimentação e incluam no dia a dia produtos que não contêm lactose. Hoje nós já temos aí a oferta no mercado de leite, iogurte, queijo, requeijão, creme de leite, leite condensado sem lactose ou à base de soja. Para aqueles momentos especiais, um fim de semana, por exemplo, onde você foi em uma festa de aniversário ou em um casamento e queria comer um pedacinho de bolo que você sabe que tem lactose, existe a possibilidade de consumir a enzima lactase, que está deficiente no seu organismo antes da refeição. Essas enzimas podem ser prescritas por um médico ou por uma nutricionista e compradas na farmácia de forma tranquila, em pó ou em cápsula. Você vai consumir essa enzima antes da refeição que contém lactose e ela vai suprir a sua necessidade de absorção. Então, no momento em que você consumir um produto com a enzima, você não vai desenvolver aquelas reações de estufamento, de diarreia ou até de constipação que é comum para os pacientes que têm intolerância à lactose. É importante ressaltar também, quando falamos de intolerância, com alguns aspectos de reposição vitamínica e mineral. As pessoas que têm intolerância à lactose muitas vezes restringem por completo os derivados de leite, mesmo os que não contêm lactose. E isso pode provocar uma deficiência importante de cálcio. Então, o controle desse exame laboratorial e a reposição deve ser feita. Outro aspecto que pode ser analisado, principalmente para aqueles indivíduos que têm intolerância à lactose e apresentam diarreia secundária a esse quadro, é a reposição de outras vitaminas e minerais que acabam ficando deficientes por causa da alteração da flora intestinal e de um quadro de diarreia persistente. É importante acompanhar a sua proporção de ferro, de vitamina D, de vitamina B12 e de todos os minerais que possam estar deficientes decorrentes de um quadro desabsortivo ou de um quadro de diarreia. Para isso, procure um profissional nutricionista que com certeza você poderá ter esse auxílio da melhor forma possível. Agora falando um pouquinho da alergia à proteína do leite de vaca. Como foi falado também no bloco anterior, nesse aspecto nós temos uma alteração com relação à absorção das proteínas do leite. Então, esses pacientes que têm alergia não podem consumir essas proteínas. Infelizmente, o quadro é um pouquinho mais complicado do que da intolerância à lactose. Por quê? Muitos produtos que não têm a descrição de leite nos ingredientes do produto podem ainda consumir uma proteína derivada do leite. Então, é muito importante a leitura de rótulo. Se você encontrar no rótulo descrito caseína, lactoalbumina, lactoglobulina, proteína do leite, proteína do soro do leite, esse alimento contém a proteína pela qual você é alérgico e não pode consumir, ou seu filho não pode consumir. Então é muito importante conhecer todas as proteínas que compõem o leite e podem provocar essa alergia, para na hora de ler o rótulo dos alimentos, saber o que realmente você não pode consumir. E o mais importante, quando falamos de alergia, tem muitos alimentos que são contaminados por essas proteínas. Vamos dar um exemplo simples aqui. Alguns alimentos processados, como presunto, podem ser processados em maquinários que tiveram contaminação com essas proteínas no processamento de outro produto anterior. Então, quando você olhar o rótulo desse produto, vai estar descrito que ele contém uma pequena proporção de caseína ou uma pequena proporção de soro do leite. Preste atenção, pode ser que todo o cuidado que você está tendo em não oferecer produtos que derivam do leite
esteja indo por água abaixo quando o seu filho consome esse produto com contaminação. Então é realmente bastante importante quando o médico determina um período de restrição alimentar para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, que todos os alimentos sejam olhados no seu rótulo, na sua composição, para que não exista perigo de nenhuma contaminação. Também, na questão da alergia, é importante a observação da reposição de cálcio. Nós sabemos e já falamos em outros programas que existem outros alimentos na natureza que têm uma boa disponibilidade de cálcio, como os vegetais verdes escuros, como o feijão. Mas, principalmente para as crianças, são alimentos de difícil oferta. Nem todas as crianças aceitam consumir couve ou espinafre na sua alimentação diária. Então, cuidado, se o seu filho tem alergia à proteína do leite de vaca e precisa fazer um tratamento restritivo por um tempo prolongado, de 2 anos ou 3 anos, é importante acompanhar a concentração de cálcio e avaliar a necessidade de suplementação. Essas alterações com relação à intolerância e alergias alimentares são cada vez mais comuns na nossa sociedade, na nossa região. Então preste atenção em todos os sintomas que foram colocados aqui no programa de hoje. Se você perceber que tem alguma coisa que se assemelha com o que nós conversamos, procure ajuda profissional, um médico, um nutricionista que vai poder dar sequência no seu tratamento e com certeza esclarecer ainda mais dúvidas do que nós colocamos aqui no programa de hoje.